Com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui hoje, né? Sinto-me muito honrada, irmãos, por ter sido convidada, né, a estar aqui pela nossa irmã missionária Ana Paula, a qual somos grandes amigas, né? Louvo a Deus pela vida dessa mulher de Deus, que o Senhor tem me presenteado. E eu não tenho receio de dizer amiga não, sabe, irmãos? Alguns dizem assim, essa palavra soa falsidade. Mas eu aprendo com a palavra do Senhor que a gente encontra grandes amigos e verdadeiros amigos na casa do Senhor. E a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmão. E a Ana Paula, ela é uma dessas grandes amigas que o Senhor me presenteou, como muitas outras que está aqui dentro desta casa, né? Louvo a Deus pela vida da minha pastora, esposa do meu pastor presidente, né? Está me acompanhando, né? Me dando a honra de me acompanhar, a primeira dama da minha igreja. Então eu louvo ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito. Mas nós não queremos tomar tempo. Gostaria que você repetisse comigo mais uma vez esse tema. Antes, quero parabenizar ao conjunto e ressaltar que grandes coisas Deus tem feito, né? Por esse grupo, né? De 6 para 10, irmãos, é muita coisa. Só entende isso quem está ligado no Espírito. Aleluia. Diz assim, né? Vamos ler todos juntos este tema. É tudo que o pedirdes na oração, crendo-o, recebereis. Mateus 21, 22. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando a nossa irmã Ana Paula me passou o tema, eu comecei a ler e eu comecei a pedir a Deus, falar com o Senhor acerca desta palavra, porque nós sabemos, como servos de Deus, que este é o nosso dever. A oração é um dever do cristão. É algo que nós devemos manter todos os dias na nossa vida. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho um prazer de dobrar os meus joelhos todos os dias para falar com o Senhor. É bem verdade que às vezes passa um dia que a gente está atarefado e a gente acaba, né, deixando passar este momento. Mas é importante a gente viver uma vida de oração. Só sabe verdadeiramente o valor da oração aquele que vive na dependência dela. Porque eu vivo na dependência da oração. E eu quero trazer, né, antes de entrar naquilo que o Espírito Santo me deu, eu quero trazer algo acerca porque Jesus falou esta palavra. Porque Jesus disse isso no livro de Mateus, a qual Mateus relata, porque foi que o Senhor libera esta palavra aos seus discípulos. A gente aprende com a palavra que Jesus estava passando pela cidade e ele avista uma figueira. Ele passava por uma cidade quando ele estava saindo do templo para estar indo para Betânia, ou de Betânia para Jerusalém. Nesta caminhada que o mestre estava fazendo, em um determinado momento, Jesus, a palavra diz que ele teve fome, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus, quando andou na terra. E naquele momento Jesus sentiu fome, e ele olhou, avistou uma linda figueira, frondosa, cheia de folhas, bonita, e ele desejou comer o fruto daquela figueira.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que um pouco antes deste encontro com esta figueira, um pouco antes de Jesus se deparar com esta árvore, ele havia passado pelo templo. E quando ele vai chegando lá, Jesus se depara com uma cena muito triste, em que indignou o Senhor. A Bíblia diz que ele estava passando e ele se depara com cambistas, com vendedores, com homens que ao invés de estar orando, estavam vendendo, estavam negociando, estavam fazendo perder a fé daqueles pequenos. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele vê isso, ele se revolta, expulsa todos, vira a mesa, e ele vai ficar indignado com aquela situação, porque afinal, a sua casa, ela sempre foi o lugar de oração. Se estiver acontecendo alguma coisa dentro da casa do Senhor que não estiver voltado à oração, esquece, porque ele não está no negócio, porque ele deixa claro: a minha casa será chamada casa de oração. Se não tem a oração, não tem presença do rei. Pode louvar bonito, pode falar bonito, mas tem que ter oração. Para fluir a oração, ela tem que estar em primeiro lugar. E após Jesus passar por aquela situação, aí ele vai lá, expulsa, tira tudo do templo, acaba com aquele comércio, a venda de animais que estavam sendo oferecidos no próprio templo, estavam negociando a fé de algumas pessoas. E logo depois ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz que Jesus, quando ele entra na cidade, ele vai entrar no seu jumentinho, emprestado, nem é dele, na verdade, é emprestado. Ele toma emprestado e vai entrar na cidade de uma forma muito simples, irmãos. Eu sei que muitas pessoas, eles pregam prosperidade. E eu não sou contra a prosperidade, não, porque a Bíblia diz que eu e você comeríamos do melhor da terra. Tudo que tiver de bom é para mim e para você, que somos servos. O mundo também pode? Pode, o sol nasce para todos. Mas é para mim e você que Jesus está dizendo: toma posse que é seu. Então nós não estamos falando contra a prosperidade, jamais. Eu gosto de andar de carro, detesto andar a pé, irmãos. Então, eu falo daquilo que a gente tem que viver, né? Não adianta falar do que eu não vivo. Falar que eu sou humilde e dizer eu gosto de andar a pé. Mentira, eu gosto de andar de carro. Nem de bicicleta, porque eu caio. Então tem que ser de carro. Então eu louvo a Deus, porque Jesus, ele era muito simples. E a palavra diz que ele entra na cidade e as crianças clamam: Hosana ao rei. Eles clamam porque eles entendem o propósito de Deus. Eles entendem porque havia pureza nas crianças. E Jesus se indigna porque ele vê aquela situação toda, e alguns ali dos seus os rabinos, aqueles homens fariseus, escribas, eles querem calar, porque não era interessante proclamar Jesus naquele tempo, como hoje também não é interessante em algumas igrejas eles colocarem Jesus como centro de todas as coisas. Aí as pessoas colocam tantas coisas no lugar de quem deveria ser adorado.
de quem deveria ser honrado, porque toda honra, glória, louvor, majestade, o que você achar que deve dar para Ele, é só para Ele, irmãos. Mas ninguém deve ser exaltado, mas ninguém deve ser, aleluia, homenageado nesta casa hoje, a não ser o Rei dos Reis. Somente Ele é o que veio brilhar nesta festa. É Ele que veio brilhar aqui hoje. Ele é o convidado de honra. E eu glorifico ao Senhor. Mas eu quero trazer para você algo interessante. Porque quando a gente lê esse texto, ele vai dizer que tudo o que pedires, crendo em oração. É na oração, mas tem que ter a fé, é crer. Se não adianta orar se você não acreditar. Pedires em oração, crendo, recebereis. E aí eu falei, Senhor, é muito fácil dizer para alguém orar que ele vai receber. É muito fácil dizer que tudo que a gente pede na oração a gente recebe. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele nos ensina a orar. E este louvor que as amadas irmãs elas trouxe hoje é uma grande realidade. Porque diz que quando nós formos orar, oremos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha a nós ao teu, e seja feita a sua, na terra como no. Mas nós devemos fazer o que depois disso? Perdoar. Perdoar os nossos inimigos. Perdoar os que nos ofendeu. Perdoar aqueles que nos fez alguma coisa. Para que aquele que também está no céu possa nos perdoar e ouvir a oração. É interessante, irmãos, porque quando Jesus libera esta palavra, foi embaixo de uma situação delicada, foi embaixo de uma situação em que o mestre, ele amaldiçoa uma figueira. Mas como isso? Se ele veio para trazer a vida, como isso? Se ele é o dono da vida, é o que dá a vida, e agora Jesus está amaldiçoando uma figueira e dizendo que dela ninguém mais coma fruto algum. E em Mateus diz que pela manhã do outro dia aquela figueira estava seca. Mas Marcos no Evangelho diz que imediatamente a figueira secou. A figueira secou de imediato com a palavra, com a ordenança do rei, porque Jesus tem autoridade. Alguém duvida disso aqui? Jesus tem autoridade para dar a vida e para tirar a vida. O poder está nas mãos dele. E ele prova isso. Porque ao terceiro dia, ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressurgiu para nos dar vitória. E a morte não tem mais o controle, nem dela própria, porque agora Jesus controla tudo. O controle está nas mãos do Senhor. Aleluia. E quando eu estava meditando nesta passagem, para entender por que Jesus disse isso, eu vejo aqui no Evangelho de Mateus, Jesus passando por essa situação. Ele avistou a árvore, de longe ele olha, estava com fome, e ele pensou e disse: vou comer um figo. Mas ao se aproximar, Jesus vai ver que a árvore ela só tinha aparência.
Ela só tinha folhas. E deixa eu ressaltar alguma coisa aqui para você. Segundo aqueles que plantam e sabe o cultiva, a figueira, ela primeiro dá o fruto para depois dar as folhas. Então, na lógica, teria que ter fruto. Porque primeiro ela dá o fruto, depois as folhas vêm. Então, se já tem folha, deveria antes ter tido fruto, mas não tinha. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo tem porquê e para quê. Ele não faz nada sem uma razão óbvia. E quando ele olhou aquela figueira, ele disse: nunca mais ninguém comerá de ti fruto. Mas você sabe o que me chamou a atenção? Porque Jesus não precisava ter mandado que ela morresse, secasse. Ela poderia continuar ali, sendo que ela não daria fruto. Mas o Espírito Santo falou algo no meu coração. O Espírito Santo falou algo no meu coração. Aquela figueira, ela por muitas vezes enganou alguém, fez alguém se iludir, e até ela com fome, achando que ela ia ter alguma coisa para alimentar alguém. E Jesus disse: tu nunca mais vai enganar a ninguém. Nunca mais, figueira, tu vai enganar ninguém. Jesus foi enganado? Não, irmãos. Ele sabia. Era a forma dele ensinar aos discípulos, de mostrar para os discípulos que a árvore, ela não basta ter folhagem, aparência, ela tem que produzir fruto. Tem muita árvore bonita, mas não está dando alimento para ninguém. Tem muita árvore frondosa, mas o fruto, se você procurar, você não acha. Não tem fruto. Quando não tem fruto, não tem o quê? Alimento. Se não tem alimento, ela não está servindo para muita coisa não, irmãos. Porque a ordem não é ficar embaixo na sombra. A ordem é comer e beber e vai em frente. Come e bebe, porque longa é a caminhada. Jesus não mandou ninguém ficar parado embaixo da árvore só por causa de uma sombra. Ele diz: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ah, figueira, tu não engana mais ninguém, porque o Senhor, Ele é o poderoso. E eu falei: Jesus, que coisa interessante. Porque Jesus secou a figueira, Pai. Sabe o que acontece, irmãos? Estamos chegando a um tempo que Jesus vai começar a secar figueiras por aí. Está chegando o tempo que o Senhor vai começar a podar algumas árvores. Ele está procurando fruto. Talvez não tenha aparência, mas tem fruto. Talvez não tenha beleza, mas tem fruto. Talvez não tenha, aleluia, não é frondosa, não é grande, não é vistosa, mas tem fruto. Está saciando a fome de alguém. Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas que Jesus não está nem aí. Ele está preocupado se você está matando a fome de alguém. Ele está preocupado se o teu fruto está servindo para alimentar alguém faminto. E eu não estou falando de comida material, eu estou falando das coisas espirituais.
Porque alimentar material, a Bíblia diz que até os incrédulos fazem isso, até os hipócritas fazem, os fariseus fazem. Quem nunca ouviu o que dizer? Alguém é espírita ou alguém é de outra religião, mas faz caridade. Dá tanta coisa. O meu padrinho, por exemplo, é de uma religião da Rosa Cruz também. E ele faz muita caridade. É para os longe das conjugais, é comida para os necessitados, é roupa para quem precisa. Mas não tem Jesus. Eu não estou falando deste alimento. Eu estou falando do alimento espiritual, do alimento que sacia a alma, que leva, aleluia, alguém a entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus tinha esta preocupação. Jesus só não alimentava fisicamente, Ele alimentava espiritualmente a multidão. Jesus não estava preocupado em encher a barriga, não, Ele estava preocupado em encher a alma de alegria na presença. E quando eu olhei, eu falei: Senhor, é bem verdade que aquela figueira, ela deveria enganar muitos que passavam por aquele lugar. Se Jesus olhou e imaginou ele ter o figo, imagina outra pessoa qualquer. E para exemplo, que nós não devemos ter uma aparência, vivermos de hipocrisia, parecer ser o que não é, fingir ser o que não é. Jesus acabou logo com a graça da figueira. Então não vai dar fruto, mas também não vai dar nada. Não engana ninguém agora. Os discípulos ficam maravilhados, irmãos. Os discípulos olham aquilo e dizem: que é isso? Eu passei aqui hoje, ela estava linda, agora ela já secou, não existe mais nada, a árvore está seca. Como pode? Aí ele vai dizer para os seus discípulos esta palavra que nós lemos: e tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Mas a gente vai entender porque no livro de Marcos 11, aí o Senhor também vai nos ensinar acerca da oração. Aí é onde entra aquilo que ele também fala em Mateus 6,6. Quando fores orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo, em silêncio, porque ele te ouve. Ele te ouve. Mas tem aí alguma pendência com o teu irmão? Está aí, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Tem alguma pendência aí? Tem algum problema mal resolvido? Tem alguma situação que ficou pelo caminho? Se tem, conserta. Se tem, volta lá e vai consertar. Porque nem a sua oração, nem a minha, muito menos a minha oferta, que dirá a minha oração, o Pai vai receber. É a Bíblia, irmãos. É a palavra. Isso me traz resposta. Isso me traz resposta. Porque às vezes a gente indaga e diz: Senhor, porque alguém ora e nada acontece. Porque alguém vive embaixo de oração e não vê resultado, não tem resposta. Se a tua palavra é ela que me diz e me garante tudo que eu pedir crendo em oração,
eu recebo. Então, porque se eu creio, eu oro e eu não recebi. É verdade que existe um tempo de Deus? É verdade que existe um propósito de Deus, o tempo dele não é o nosso? É tudo verdade. E a Bíblia diz isso para mim. E ele me ensinou. Porque no livro de Daniel, a palavra do Senhor diz o quê? Daniel, quando tu orou, logo no princípio saiu a ordem. Foi logo de imediato. Mas havia uma peleja, uma guerra na região celestial, a qual impedia não é te impedindo não é da oração subir, era da bênção chegar. Oh, aleluia. O problema não era que a oração não era ouvida lá no céu pelo Senhor, não. O problema é que a bênção foi liberada, mas o adversário pelejava e não deixava chegar na mão de Daniel. Mas eu entendo que Daniel, quando ele deve ter questionado, Senhor, eu estou orando. Aí ele disse, peraí, Daniel, vai ter resposta. Ouve aí, Daniel, eu já mandei o anjo, ele já desceu para a guerra. Ele já desceu, Daniel, fica tranquilo. Eu já liberei, a ordem já saiu. Irmãos, não é a tua oração. Às vezes a gente fala assim, Senhor, a minha oração. Você fala assim, Senhor, a minha oração não está sendo ouvida. Não. Quando você está na fiação, com a vida no altar, fica tranquilo. Fica tranquilo. A oração foi ouvida sim. A gente sabe que existe uma peleja no mundo espiritual. Há uma guerra. Mas a vitória já está garantida. A vitória já é certa. Eu estou falando de pessoas que ora e a vida não muda. Porque não demorou para a vitória de Daniel chegar. Quem disse que demorou? Não demorou. Questão de dias. A vitória desceu. Mas quando eu tenho uma pendência, quando existe alguma coisa aqui, guardada aqui dentro, que eu não libero, que eu não perdoo, que eu não vou lá me consertar, aí a sua vitória não consegue chegar até você. Só que é diferente. Neste caso, a oração não subiu. A de Daniel passou, rompeu, foi direto, porque ninguém pode deter a oração dos santos do Senhor. Ninguém pode impedir que ela chegue diante de Deus. A sua oração, o seu clamor jamais será impedido. Agora, se existir a pendência, ela não sobe, não chega diante do Pai. E aí não tem como Ele te responder. Não tem como a vitória chegar. Porque na verdade, a sua oração que não foi ouvida por Ele. E a gente precisa rever essas coisas. Nós precisamos entender que se Ele rejeita a nossa oferta por conta de uma pendência com o irmão, por conta de uma bobagem que eu possa ter contra a minha irmã, Ele não vai receber jamais a minha oração, que tem muito mais valor do que o meu dinheiro, que tem muito mais valor do que eu possuo materialmente falando. Aí às vezes a gente quer saber por que não recebe, por que que a vitória não chega, por que que Deus não agiu, por que está acontecendo. Ele só dizendo assim, olha, conserta apenas com o teu irmão. Olha que coisa fácil, é simples.
É muito fácil, porque eu posso chegar ali e falar assim: querida, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa em nome de Jesus, com sinceridade. Eu vou contar uma experiência que aconteceu na minha vida, irmãos. Eu estava, alguns anos atrás, todo mundo sabe, tem alguns irmãos aqui que sabem, né? Não todos. Passei uma situação muito difícil. Em 2014, meu esposo sofreu um acidente, ficou acamado. Não vou entrar no meu testemunho, não. Só vou contar essa parte do conserto. E eu sentia que estava faltando alguma coisa depois de alguns anos, hein? Isso foi um ano agora atrás. E eu tinha um sobrinho, que na verdade era sobrinho do meu marido, que eu criei ele junto com meu esposo. E ele ficou adulto, mas quando veio acontecer a situação da minha vida, do meu esposo ficar acidentado, acamado durante quase 4 anos em cima de uma cama, tetraplégico, não é para não, tá? É tetra, paralisou do pescoço para baixo, sem movimento nenhum. Eu tive muitas decepções com aquele jovem. E eu perdoei, mas assim, tinha um bloqueio. Eu perdoei, mas eu não falava com ele. Que perdão é esse, irmão? Fala para mim. Que perdão é esse? Eu acho que não é o mesmo que meu pai fala. E um dia eu estava em casa, em oração, no joelho, porque quem me conhece sabe, Paulinha sabe, minha pastora, alguns irmãos sabem que eu gosto de orar. E eu estava lá sozinha no meu quarto, chorando, falando com Deus. E alguma coisa falou no meu coração assim: liga para ele. Eu falei: Jesus, como é que eu vou ligar para aquele menino, Senhor? Depois de tudo eu já liberei, Senhor, eu já abençoei ele. Mas o Espírito Santo disse: fala com ele. Falei: amém, Jesus. Eu levantei do joelho, peguei meu telefone em lágrimas, passei uma mensagem para um dos meus filhos, e eu falei: Marquinho, me dá o telefone da Denilton. Aí ele falou, tomou um susto, porque ele sabe da situação. Ele falou: aí ficou meio assim. Falei: então faz o seguinte, não dá o dele para mim não, dá o meu para ele, mas diz que eu preciso falar com ele. E daqui a pouco, demorou um pouquinho, ele retornou e falou assim: olha, ele disse que não pode falar com você agora que ele está trabalhando, mas ele vai te ligar. Eu falei: então ele está com o meu número? Tá. Então eu falei: então agora você pode passar o dele, né? Aí ele me deu. Eu não me contentei, irmãos. Enquanto eu não falei com aquele menino, eu não parei de ligar. Eu liguei no zap direto, mensagem, e uma hora ele atendeu e ele disse: oi, tia. Eu falei: meu filho, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu quero liberar para você e para a minha vida tudo que o Senhor tem para a nossa vida de bom. Eu não quero ser impedimento de você receber, e também não quero ser impedimento de eu receber a minha vitória. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. E eu pedi perdão para ele. Eu disse que eu amava ele e que eu precisava falar com ele naquele dia, porque eu não sabia se eu ia morrer e eu não ia ter oportunidade de falar com ele. E ele disse: tia, a senhora também, eu também te peço perdão. Às vezes é falta só de uma atitude, alguém ceder um pouquinho para Deus fazer a obra. Nós não somos mais como antes, mas eu louvo a Deus que aonde Ele me vê, Ele me abraça, Ele me beija, e a gente se fala para a honra e glória do Senhor. E eu não tenho problema. Se ele estivesse aqui dentro, eu falaria a mesma coisa que eu falei agora. Eu contaria da mesma forma que eu estou falando agora. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi que a pendência que eu tinha com ele não ia deixar que o Senhor ouvisse a minha oração. E eu precisava que o Senhor ouvisse o meu clamor. Eu necessito que o Senhor ouça o meu clamor. Eu preciso entender que quando eu coloco o meu joelho no chão, que eu falo com meu Pai,
não tem nada que impeça que Ele me ouça. Não tem nada impedindo dele ouvir a minha voz e de dizer: eu estou te ouvindo. Ainda que não seja o momento dele me dar a vitória, mas ele dizer, pelo menos ele dizer assim, ó: eu estou ouvindo a tua oração. Já é o suficiente para nós entendermos que Ele está conosco. O fato dele não responder na hora o que eu quero, não diz que Ele não ouve a minha oração, não diz que Ele não está atento ao meu clamor, só diz que eu não estou pronta para receber o que eu quero, mas Ele está preparando a mim para receber a vitória. É isso que hoje eu vim dizer para você. Não deixe que nada impeça da tua oração ser ouvida pelo Senhor. Não permita que as pequenas coisas te impeçam de falar esta passagem, este versículo com tanta convicção. Porque tudo o que pedires na oração crendo, o recebereis. Olha como é bom você ser liberada para dizer para alguém: olha, clama a Deus, porque Ele vai te ouvir. Se você crê, Ele está te ouvindo. Porque tudo que eu pedi em oração crendo, o problema é que nós já perdemos a fé, irmãos. Algumas pessoas só oram, mas não acreditam. Algumas pessoas oram, mas quando chega no momento de acreditar, da confiança, porque acreditar é ter confiança. Acreditar é ter certeza. A palavra não diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera? Que Ele é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, os meus olhos carnais, mas eu espero. Assim como eu espero a vinda do Senhor, assim como eu não vejo Jesus, mas eu espero por Ele rompendo nas nuvens, tocando a trombeta, e os meus ouvidos ouvindo, para encontrar com Ele nos ares. São convicções que a gente tem que ter, irmãos. São convicções que precisamos ter na nossa vida. A crente que não tem mais a convicção, não tem mais fé, não acredita. Quem é o teu Senhor? Ele continua sendo ontem, já foi dito hoje aqui. Ele é hoje e Ele continuará sendo o amanhã. Então Ele libera para os seus discípulos esta palavra que Ele diz: tudo o que pedires em oração crendo, recebereis. Está assustados? Vocês estão assustados porque eu sequei a figueira? Fica tranquilo. Tem fé? Crê, tu farás coisas maiores. Tu farás coisas maiores, Ele disse aos seus discípulos. Isso aqui não é nada diante daquilo que eu vos dou autoridade. Mas quem é que faz? Sou eu? É você? Não. O poder da palavra do Senhor. Pela palavra dele. Eu vos dou autoridade. Eu vos dou, eu libero, eu transfiro, eu passo para você a autoridade que há em mim, ao poder que há em mim, para que vós, se crer, orar, receber. Não é o irmão que faz, não é o pastor quem faz. Quem faz é o poder do nome de Jesus. A autoridade que há sobre este nome, a autoridade que há no Deus Todo-Poderoso. Aí Ele liberou, Ele deu. É como nós hoje, quando nós temos posse de alguma coisa, mas eu quero delegar a alguém, eu quero dar autoridade para alguém, usar o poder que eu tenho
sobre algo. Então eu vou passar uma procuração. Vou dar para ele o direito, a autonomia de usar o meu nome e fazer o que quiser com essa plantinha. É assim que Jesus fez. Eu estou transferindo para você, para você, para você, para você, meu pastor. Jesus está transferindo aí para as irmãs da Rua F, as irmãs que vieram Jacarezinho. Ele está transferindo o poder, a autoridade dele para você, no nome dele, orar, crer e receber a sua vitória. Ele está te ortogando isso hoje. E quando a gente tem essa autoridade, irmãos, quando você tem de posse de uma procuração de alguém assinada pelo autor legítimo, pelo dono, ninguém pede de você fazer nada com aquilo que foi lhe dado por direito. Mas a irmã era do esposo, era do filho, era do marido, não interessa, tem procuração, é teu. Jesus está dizendo: se eu te dei, ninguém toma. Se eu te dei autoridade, ninguém pode tirar. Eu ortoguei para vós. E essa autoridade foi liberada naquele dia para os seus discípulos. E eles entenderam que Jesus não apenas quis secar uma figueira, apenas Jesus quis matar uma árvore, não. Ele só estava dizendo: olha só, eu não quero que vós seja como esta figueira, que tenha aparência para enganar a muitos, mas eu quero que você tenha autoridade para fazer muito mais do que eu acabei de fazer. É só crer. Se você crer na oração que você fez, ela será ouvida, vai receber. É simples assim. É só você, e tudo que o pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Primeiro que ele diz é tudo. A palavra diz tudo. E quando diz tudo, não é a metade, não é alguma coisa, não é um terço, não é só uma parte, mas é por completo. Aonde está a necessidade, eu atuo lá e dou vitória. Mas Senhor, o meu problema é de ordem física, recebe. O meu problema é espiritual, recebe. O meu problema é financeiro, recebe. Porque é tudo. Não é só algumas coisas, é tudo. Se é tudo, é tudo. Você já viu alguém, quando alguém diz assim: olha, faz a lista de tudo que você precisa, não vai botar metade, irmãos? Tem que botar tudo, né? Põe tudo. É tudo, tudo é tudo. É tudo, é tudo. Tem gente que não recebe porque pede mal. Ah, mas eu vou pedir só isso aqui. Então tu vai ficar só com aquela porção, porque eu vou pedir tudo. Eu vou botar tudo no altar dele. Eu vou botar tudo no altar do Senhor. O hino que foi cantado só uma estrofe diz que quando tudo deixares, é tudo, irmão. Quando tudo deixares no altar, Ele vai te ouvir. E o mais interessante é que esse louvor diz o quê? É deixar no altar em quê? Em fervente oração. É em fervente oração. Quando tudo deixares no altar, mas é com a fervente oração. Não é chegar aqui, jogar aqui e dizer assim: Deus, está aqui, o problema é do Senhor, se vira. Não. É com a fervorosa oração, é com lágrimas. É chegar, dobrar o joelho ali chorando. O ferver da oração, irmão, não está no teu gritar. Talvez a tua oração, ela está fervendo aqui dentro. Está queimando a alma. Está fervilhando por dentro. Ninguém está vendo. Sabe Ana? Ana orando por Samuel.
Quando olharam, disseram: esta aí está embriagada. Que nada, a oração de Ana estava fervorosa, aleluia, a oração de Ana estava fervorosa, aleluia. Só que às vezes a gente não precisa orar para todo mundo ouvir. Faz a tua oração em secreto, como disse a palavra: entra para o teu quarto, fecha a porta e vai falar com Ele. Tem crente que só sabe orar se for na igreja. Eu não sei o que foi desse povo quando a pandemia entrou, porque as igrejas estavam fechadas, ficaram sem orar. Não é possível. Irmãos, oração é intimidade. Oração é algo pessoal, é coisa de você com o Eterno, é você e o Pai, é você e Ele. A fiação é única, é a conexão única. Tem gente por aí que gosta de live, né? Eu gosto, mas o meu particular com Jesus é no joelho e na oração, e é dentro do meu quarto, irmãos. Nem tudo eu posso falar, nem tudo eu posso dizer. Mas por quê, irmã? Está em pecado? Não, porque nem todo mundo torce por você, nem todo mundo quer ver a sua vitória, nem todo mundo entende o propósito de Deus sobre a nossa vida, Lucas. Tem coisas que a gente tem que olhar secreto, falar com Ele só, eu e você, você e Ele. Fala: papai, o negócio é eu e tu e eu, para que a gente seja ouvido. Aí eu vou dizer: Senhor, é para pedir, irmãos. Pedir não é mandar, pedir não é dar ordem. Tem crente que já ora assim: Deus, eu quero, Senhor, faz, Deus, Senhor, por favor, se o Senhor achar por bem, ouve o meu clamor, a minha oração. Por gentileza, Paizinho, ouve o meu clamor. Por favor, Eterno, usa de misericórdia. Ele não é nosso serviçal, Ele não é o meu mordomo, pelo contrário, é eu que o sirvo. É pedindo, é falando, papai, por favor, eu preciso, eu necessito. Deus, tu está vendo a minha necessidade. Olha aí, paizinho querido, por favor, age nesta causa. Tu sabe que a tua serva necessita. Ele é o Senhor, irmãos. Eu acho interessante, né? Nós temos tanto respeito aos homens na terra, mas às vezes a gente não respeita o Senhor. Para falar com alguém de posse, um juiz, qualquer outra pessoa, um desses homens aí, né, da política, meritíssimo Senhor, duvido que alguém bate lá: me atende aí. Não vai não, irmãos. Por favor, posso, né? Levanta o dedinho. Então, amados, o Senhor essa noite, Ele quer dizer para você: peça, não exija, peça, porque o que Ele tem que fazer, Ele já sabe o que Ele precisa, só quer ouvir de você e de mim. Isso não quer dizer que Deus não saiba o que eu preciso, Ele sabe, mas Ele também quer ouvir o meu pedido de oração, quer ouvir o meu clamor. Ele sente falta de ouvir a nossa voz falando com Ele. É bom falar com Deus em secreto, em mente, mas é muito bom quando você fala assim, sabe, que você entende que Jesus está te ouvindo. Oh, coisa linda. Pede em oração e crê, irmãos, por favor, creia, não deixe que a sua fé se abate, não deixe que a sua fé esmoreça, não deixe que ninguém roube a tua fé. Tem tanto crente, irmãos, que não crê mais que Jesus faz o milagre. Às vezes eu olho assim, eu falo: Senhor, o que é que estamos fazendo às vezes na sua casa? Se eu não creio que Ele é poderoso para me dar vitória, eu não deveria nem mais estar servindo a Ele, porque eu estou dizendo para Ele: eu estou aqui por estar, porque eu não acredito mais.
Então creia no Senhor nesta noite. Receba o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Toma posse desta palavra liberada hoje para a nossa vida, porque eu já estou levando a minha vitória. Porque quando eu entrei aqui, eu pedi a Ele em oração, e eu estou saindo crendo que o que eu vim buscar, eu estou levando nesta noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo.